Olá, gente! Vou ler para vocês aqui Marcos 11:23. Escuta só. Tende fé em Deus, pois na verdade eu vos digo, todo aquele que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, sem duvidar no coração, mas crendo que aquilo que diz acontecerá, terá tudo quanto disser. Então é o seguinte, sobre a fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então ali, José, quando foi vendido pelos seus irmãos, né, ele pegou ali a túnica e sujou com sangue de animal. Ele levou aquela túnica até o pai, falando que o irmão tinha morrido. Então Jacó, ele creu sobre o que estava nas suas vistas, sobre o que estava nos seus olhos. E então, ele acreditou naquilo que estava diante de seus olhos. Ele não questionou de onde que veio aquele sangue, porque ele, por ser um pastor de ovelhas, ele não poderia dizer ali, né? Nossa, mas esse sangue não é dele, é o sangue de ovelha, ele cuida de ovelhas. Eu aprendi isso numa palavra, eu vi isso uma palavra com uma pastora, qual eu não lembro o nome. E então, o que acontece? Ele creu, ele acreditou naquilo que estava nos olhos dele. Ele não questionou, entendeu? Então, o inimigo, ele faz assim com a gente. Ele coloca coisas na nossa visão que não é real, mas para que a gente desista. Porque assim, outrora eu tava estudando muito triste, muito chateada, querendo desistir da minha luta, querendo desistir mesmo da minha luta diária, não de Deus, querendo desistir da minha luta diária. E o Senhor colocou diante de mim vários testemunhos. E então, assim, o que eu li, assim, que me pegou mesmo meu coração, é que o inimigo, ele cega a gente. Ele cega a gente para que a gente não consiga continuar a nossa caminhada. Ele nos cega para que a gente não consiga avançar. Então o que você tem que falar? Palavras positivas. Palavras positivas, mas o mundo tá caindo, o mundo tá desabando. Gente, esse exemplo, eu não consigo estudar, a minha mente tá travada, mas você tem que proferir palavras positivas. Ai, o meu casamento não tá bom, eu tô com problema no ministério, nossa, eu tô com um problema com meu filho. Profere palavras positivas. Enquanto você mantém a sua boca e o seu coração com palavras positivas, isso tudo muda. Tem que mudar a chave aqui dentro, você tem que mudar o cenário, tem que girar as coisas. Porque enquanto você vive na dificuldade, na luta, na batalha e continua proferindo palavras negativas, é isso que vai acontecer, entendeu? Então profira palavras positivas. Segundo, não duvide, muitas das vezes já aconteceu isso comigo. Deus libera a palavra, a gente crê, acredita, e na hora de desejar conversar com alguém assim, sem ser na maldade, a pessoa fala, nossa, mas tá desse jeito, Deus falou, mas meu coração tá dizendo outra coisa, não sei, eu tô preocupada porque tá acontecendo isso, que tá duvidando. Ali o inimigo tá achando brecha, ele tá encontrando entrada. Porque quando você fecha todas as brechas, ele não consegue entrar. Então ele fica o quê? Lançando seta? Ele vai usar a boca de quem não tá com os olhos espirituais abertos. Ele vai lançar seta, então você tem que continuar orando para derrotar Satanás. Levantar na madrugada. Gente, quando você ora, o inimigo pode estar lá no inferno, vivendo a vida dele tranquila. Ele fala, gente, mas aquela pessoa tá orando com o coração limpo. Não, eu quero ir lá atacar, que eu não sei o quê. E ali, naquele momento da sua oração, Deus está quebrando cadeias. Deus está destruindo maldição de geração. Pelo poder da oração que você tem quando você faz com o coração limpo, com o coração íntegro. Eu sempre falo isso. Você tem que limpar-se, você tem que curar. Não adianta servir a Deus com a sujeira aí dentro. Não vai mudar, não vai fazer efeito. Não adianta você jejuar se você tá com raiva do irmão. Pode entregar, pode comer. Porque se você Deus não habita, Deus quer um coração limpo e coração puro. Mas você tem um coração puro, Thais? Não, eu peco. E muitas das vezes não dá pra mim continuar com a minha consagração ou com alguma coisa. Por isso que a batalha é árdua, entendeu? Entendeu? Porque é árdua. Porque se você não faz com o coração limpo, como que Deus vai receber? Porque Deus tem um amor ágape. Ele ama a gente, independente do que a gente faça. Você tem que amar seu irmão. Independente do que faça, seu irmão brigou com você, quebrou o pau, falou um monte de coisa que não devia. Mas você tem que amar ele, independente de. Porque Jesus, independente se Judas traiu, independente se a gente pecou, se a gente se afastou, se a gente foi pro mundo, se a gente dançou na balada, se fez o 7 lá, Deus continua amando.
Isso é amor ágape. Como Jesus pode amar a gente desse jeito? Por isso que tem a frase: ninguém vai me amar como Jesus me ama. Ninguém. E assim nós temos que ser imitadores de Cristo. Então, se você tá com a sujeira no coração, como você vai imitar Cristo? Como? Thais, mas como eu consigo? Isso pede graça, pede sabedoria. Pega uma situação da sua vida e transforma. Se você tem um problema no ministério, onde o Joãozinho tá sempre criando uma situação, desenha na sua cabeça que o Joãozinho não vai criar situação. Nossa, mas eu vou chegar lá, o Joãozinho vai começar a falar. Não, eu vou chegar lá, o Joãozinho não vai falar nada. Porque eu creio que ele não vai falar nada. Entendeu? É mudar. Nossa, mas eu tô sem dinheiro. Para, não fala que tá sem dinheiro. Porque você fica chamando lá os demônios do devorador. Nossa, você tá sem dinheiro? Nossa, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, que eu vou conseguir honrar essa despesa. Como? Não sei, mas nós servimos o Deus do impossível. Se você não crê no Deus do impossível, tem que orar mais mesmo. Tem que crer mais. Eu sei, gente, eu sei que os nossos olhos, que o nosso coração falha. Mas o que eu tô falando aqui pra vocês não é porque eu sou 100% perfeita, não. Não é porque pra mim tá tudo resolvido, eu tô vivendo mais rosa, não. É exatamente porque eu tô passando pela prova que eu tô falando tudo isso. É exatamente por eu estar sangrando aqui desse lado que eu tô falando pra vocês. Não se deixe enganar, profira palavras positivas. Olha, isso muda tanto, isso muda tudo. Jejum, quando você está próximo de entregar o jejum, o inimigo se levanta fortemente com você, porque ele sabe que se você termina aquela consagração, ele já perdeu. Outra hora ele estava fazendo um trabalho para uma mulher, isso é um testemunho de um ex-bruxo, para destruir o casamento dela. E ela entrou numa campanha e ele não conseguiu derrubar ela, pois ela continuou firme. Sabe o que aconteceu? Ela venceu, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Ela venceu, porque ela persistiu, ela não se deixou levar por aquilo que estava diante dos olhos dela, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela acreditou no que o Senhor falou para ela. Ela acreditou que Deus plantou no coração dela, ela não acreditou no outro. Porque às vezes a pessoa fala assim, não vai dar certo. Abandona, segue a sua vida, vai em frente. Se Deus falou, fica. Se Deus falou, saia. Existe essa diferença, separa. Se Deus falou, fica. Se Deus falou, sai. Então, se Deus falou pra você, fica, continua com seu casamento, continua com seu ministério, continua. Se Deus falou, sai. Entendeu? Porque Deus tem o melhor pra nós, Ele sabe o que a gente não vê, o que o olho não viu, o coração não viu, o que está preparado pra nós, fazendo nem ideia do que tem. Fazendo nem ideia. Agir como se já fosse real. Age como se já fosse real. Age como se você fosse rica. Mas como que eu vou agir rica se eu nem dinheiro eu tenho pra luxar? Irmã, acredita. Anda arrumadinha. Não precisa você ter dinheiro para andar arrumadinha, não. Jesus gosta do templo limpo. Nós somos templo do Espírito Santo. Mantenha isso organizadinha, roupa limpinha. Minha mãe dizia... A roupa pode estar rasgada, mas se tiver limpinha, o chão pode ser de terra batida, mas se tiver limpinho, posiciona-se. Posiciona-se como mulher sábia, não é só na vestimenta não, é sábia. Não é tola não. Se tá acontecendo uma discussão no seu casamento, você vai fermentar, vai jogar ali o fermento para crescer a briga? Você vai calar? Mas gente, calar? Por que eu vou calar? Você quer vencer ou não quer? Porque tem que ter sabedoria. E a gente tem que baixar. Você acha que Jesus estava apanhando lá na cruz reclamando? Não estava, não. Ele estava caladinho. Porque ele tinha um propósito aqui muito doído, muito mais que o nosso. Então aprenda a calar, mas eu quero vencer, eu quero lutar. Mas na hora da briga, lá na hora da discussão, não consegue nem fechar a boca. Não consegue abaixar, não tem aquela capacidade de ficar calada, de aguentar calada. Tem gente que não consegue. Não consegue, profere palavras vãs, palavras que só fermenta. E aí o Joãozinho fala, Maria fala, e Satanás tá aqui. É isso aí que eu queria, a discussão. É a discussão.
Tem aquela história lá que o burrinho tava preso, o vizinho do lado soltou, e aí o outro vizinho reclamou porque ele soltou, e os dois começaram a brigar. E aí o que o inimigo fez? Aí a culpa é do inimigo, mas eu só soltei o burro. Ele só jogou a seta e você pegou. Entendeu? Então, assim, existe muitas coisas. Aqui eu tenho, uma hora eu vou compartilhar com vocês. Muitas coisas aqui, ó. Eu entendo, eu confesso, eu creio, eu libero, eu repreendo. Eu tenho um painel aqui no meu quarto de coisas que eu esqueço durante o dia, durante minha vida. E aí, quando eu vejo, eu já tô fazendo errado. Eu tenho uma situação da minha vida e aí eu tenho que proferir palavras positivas. E aí durante o dia a dia, às vezes a gente acaba descrençando, porque é tanta luta, tanto poder que a gente anda sangrando. Mas Jesus é aquele que vem e cura, é aquele que fecha a ferida, é aquele que liberta. Se Deus resgatou um ex-bruxo, libertou uma prostituta, libertou um ex-drogado, por que ele não poderia salvar os seus? Por que não? Por que não? Eu sempre falo, tá acreditando em quem? Que mentira é essa que o diabo te contou? Ei, deixa eu te falar uma coisa. O inimigo já bateu em você até aqui. Levanta a cabeça, começa a se posicionar. Agora é hora de você reagir. E segura firme. Segura firme. Gente, não é palavra em vão quando eu falo oração. Vigiar. Jejuar não é palavra em vão. Isso é poderoso. Poderoso. Aqui nesse versículo 23, quando fala, né? Ergue-te e lança-te no mar, né? Sem duvidar no coração. O que eu falei aqui, ó? Não duvidar. Se você disser sem duvidar, vai acontecer. E não adianta você fazer oração contrária, pelo amor de Deus. Não faça oração contrária. Não faça isso, porque Deus abomina isso. Se você tem um coração puro, não faça. Você não gosta da Mariazinha. Senhor, seja feita a tua vontade na vida dela. O meu coração tá triste, por isso aqui. Você pode conversar com Deus, Deus é seu pai. Você acha que você não pode se abrir com ele? Você pode. Pode se abrir com ele. Mas, Senhor, meu coração tá triste por isso, por isso. Até a minha vontade da carne é essa. Mas eu não quero fazer isso. Porque não é isso que o Senhor me ensinou. Então eu tomo nas suas mãos. Deus vai agir, irmão. Não adianta a gente cuspir pra cima não, porque cai na nossa própria cabeça. Cai na nossa própria cabeça. Então, eu vou louvar aqui um hino sobre essa parte espiritual, que é algo que Deus tem tocado muito no meu coração. Sobre posicionamento espiritual. Sobre como devemos lutar. Eu quero desmistificar pra você, através da submissão da palavra de Deus, que a batalha ela é impossível. Quem pregou isso pra você tá errado, tá enganado. Foi enviado de Satanás. Não existe batalha impossível. Existe batalha dolorosa e doída, mas impossível não. Porque o Senhor, se você estiver com Deus, Deus vai estar com você. Se você estiver sozinho, querendo andar com as forças do seu próprio braço, fazendo as coisas da sua própria cabeça, você vai quebrar a cara. Porque hoje a gente vê muita igreja só de volumetria. Só de gente que chega lá, louva, canta e sai. E acha que é isso? Servir a Deus é muito mais que isso. Servir a Deus se você serve a Deus e não tá com problema, tá errado. Tá errado. Porque quando eu tava no mundo, e quando a pessoa ela tá no mundo, ela já é do mundo. Que perigo oferece pro Satanás? Nenhum. Pra que você acha que Satanás vai te dar problema? Se você já tá do jeito que ele quer. Agora, se você começa a fazer as coisas de Deus, se você começa a levar a palavra, igual eu tô aqui levando. Quantos levantes vocês não acham que eu tô aqui levando? Quantos levantes na hora que eu tô aqui falando que a minha mente se perde, eu tenho que clamar a Deus misericórdia. E arrepios que eu sinto, porque Satanás se levanta. Porque Deus colocou no meu coração para falar para você que batalha espiritual se vence com jejum e oração. Com jejum e com oração. Para que você abra os olhos. Faça campanhas. Não consegue fazer uma semana? Faça um dia, faça 2. Começa com um dia, começa com 2. Não consegue jejuar? Tira o café, come só pão. E aumenta depois. Entendeu? Então, veja o seguinte. Vou louvar esse louvor. Que você possa pegar essas armaduras, se revestir de Efésios 6 e tomar posse daquilo que o Senhor te deu. Amém? Glória a Deus.
Não temas o mundo, não temas o mal. Se Cristo venceu, você vai vencer. Em dias de guerras e tribulação, podes clamar ao Senhor que Ele te ouvirá. Escuta. Pegue a armadura e se prepare para lutar. Seja revestido no poder de Jeová. Principado e potestades vão cair em nome de Jesus. De Jesus. Deus está contigo e mandou você marchar. Anjos já chegaram pra contigo guerrear. Principado e potestades vão cair em nome de Jesus. De Jesus. Se prepare pra lutar. Seja revestido no poder de Jeová. Principado e potestades vão cair em nome de Jesus. De Jesus. Deus está contigo e mandou você marchar. Anjos já chegaram pra contigo guerrear. Principado e potestades vão cair em nome de Jesus. De Jesus. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. É posicionamento que Ele precisa de você. Não liga para o que o mundo fala, para o que as pessoas pensam, não. Para com isso. Deus é maior na sua vida. Eu já falei, não existe ninguém maior que Deus. E se o inimigo está se levantando, até mesmo com aqueles que estão dentro da sua casa, se posicione. Porque se você está com Deus, você não tem o que temer, não. Não tem o que temer. Não tem o que temer. Quem tem que temer é quem está sem Jesus. Porque você está do lado daquele que vence, daquele que já venceu, daquele que é Cristo, daquele que é poderoso. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus e até a próxima.